O último orador no Grande Expediente é o deputado Giovanni Queiroz, do PDT do Pará. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, dois temas me trazem a essa tribuna nesta segunda-feira. E entendo ser da maior relevância para todo o Brasil, particularmente para nós da região amazônica. A questão da federalização há que retornar, né, a ter corpo, há que voltar a ter realmente independência os estados para gerir algumas questões que entendemos serem fundamentais para o desenvolvimento do país. Entre outras questões, nós temos que colocar aqui a necessidade que temos na Amazônia, em particular, de voltarmos a emancipar povoados, distritos, não é, que são hoje ainda dependentes do município-mãe, do município-sede, e que distam destas até 800 quilômetros em linha reta. E, deputado Couto, veja Vossa Excelência que nós temos um exemplo, já aqui citado por mim e por outros parlamentares, de um povoado que se chama Castelo dos Sonhos. Fica na Cuiabá-Santarém. É um povoado dinâmico. Tem lá 25 mil habitantes e dista 800 quilômetros da sua sede municipal, que é Altamira. Em linha reta, 800 quilômetros. São 2h30 de avião, monomotor ou bimotor. Veja o senhor que é impossível uma gestão a esta distância pela sede do município. Mas como este, temos vários outros povoados que distam 100, 200, 300 quilômetros, deputado Vicentinho, da sede do município. Olha que dificuldade que é de se fazer realmente presente o município nestes povoados, nesses distritos tão distantes. Mas eu aqui representei, há 2 anos, uma emenda constitucional. Foi em 2010. Qual o objetivo da emenda constitucional? A legislação atual, a Constituição atual, modificada pela emenda constitucional número 15, em 2006, em 1996, portanto, há 16 anos, ela trouxe uma modificação dizendo que os municípios só poderiam se emancipar por uma lei complementar federal que fixaria a data, o prazo de emancipação, e ouvindo a população de todo o município. Essa modificação do parágrafo 4º do artigo 18 foi feita pela emenda constitucional número 15 de 1996. Portanto, há 16 anos não se criam municípios do Brasil. Há 16 anos se coloca a população de alguns povoados e distritos à margem do processo de crescimento e desenvolvimento, à margem da presença de um prefeito, de vereadores, de um juiz, promotor, que possa realmente participar do processo de evolução daquela comunidade, daquela comuna. E eu, na minha emenda constitucional proposta, eu quero apenas retornar ao texto constitucional de 88. Nada mais que isso. Porque, na verdade, talvez tenha sido um dos temas mais bem debatidos nesta casa em 1988, na Constituinte de 88, tenha sido exatamente a organização federativa do Brasil. E aí, eu trago aqui o texto proposto por mim. Quero que o parágrafo 4º volte a ter o texto originário da Constituinte de 88, que é o seguinte: a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual até 6 meses antes das eleições municipais, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas, e não à população de todos os municípios. Aliás,
população diretamente interessada. Tenho eu também um outro projeto de lei que tramita para modificar o artigo 7º da Lei 9.709, que diz que para criar estados há que se ouvir a população de todo o estado. O que significa dizer que nós, no Brasil, não temos mais o direito de pensar numa reorganização geopolítica para a criação de novos estados, porque há que se ouvir toda a população do estado, jamais teremos criação de novos estados no Brasil. E olha que vergonha. E o exemplo do que afirmo foi confirmado agora recentemente, quando fizemos o plebiscito sobre a criação do estado do Carajás e Tapajós, em que a população do estado-mãe, sendo 2 vezes superior à população de Carajás e Tapajós, logicamente votou contra o desmembramento e criação dos 2 novos estados. Mas, senhor presidente, isso é um prejuízo inominável para a Amazônia. A descentralização da gestão pública na Amazônia, ela se impõe pela própria natureza do espaço territorial ocupado pelo estado do Pará e pelo estado do Amazonas. O desmembramento em 2 novos estados, sem dúvida nenhuma, seriam alavancas propulsoras do desenvolvimento daquelas regiões, a exemplo do que aconteceu aqui no estado do Tocantins, com Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que, quando desmembrados, tiveram alavancado o seu desenvolvimento de forma extraordinária. E o exemplo vivo daqui, o Tocantins, que era uma área pobre, miserável, o corredor da miséria goiana, ao se desmembrar, espero que essa água, presidente, minimize a minha tosse. Mas, senhor presidente, senhores deputados, essa emenda constitucional que fiz sobre a criação de municípios, em que propõe que se retorne ao texto constitucional de 88, traga a seguinte justificação. A presente proposição restabelece a competência dos estados para legislar sobre criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios que lhe foram subtraídas pela emenda constitucional número 15 de 96. Hoje em vigor, cuja redação transferiu para a União a quase totalidade das competências sobre a matéria. Ora, traz para a União a competência de dizer até quantos municípios, quantos habitantes tem que ter, quantas assinaturas tem que se ter no requerimento que vai se dirigir à Assembleia, e assim por diante. Então, é uma loucura e é uma vergonha ao mesmo tempo. A nova redação proposta para o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal reconstitui a redação aprovada pelo Constituinte originário de 88, com o objetivo de afastar ameaças que atualmente pairam sobre o princípio federativo, adotado e aperfeiçoado desde a primeira Constituição Republicana de 1891, em sucessivos textos constitucionais. Se compararmos o texto modificado em vigor, que se busca revogar, com a redação original do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, que se pretende restaurar, podemos compreender o retrocesso institucional que, real e potencialmente, vem sendo patrocinado e inspirado pela Emenda Constitucional número 15 de 1996 e pela Lei 9.709, também de 1996. Antes de qualquer análise, é imperioso destacar que o texto modificado em vigor altera totalmente o conteúdo aprovado pelo Constituinte originário e apresenta termos e frases imprecisas ou incompletas, que geram dúvidas e dificuldades para sua interpretação e regulamentação. Por isso, há 16 anos, não se conseguiu regulamentar até hoje, há 16 anos, a Emenda Constitucional número 15, exatamente pelas dúvidas e dificuldades da interpretação
aligeradas. Contrariando o princípio de autonomia dos Estados, no que diz respeito à competência para legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse, o texto constitucional modificado pela referida emenda atribui apenas a elaboração de uma lei estadual que, embora afirme que seria através dela que far-se-ia a criação de municípios, dependerá da aprovação de instrumentos legislativos e documentos federais de pelo menos 4 espécies. 1. Uma lei complementar federal determinando o prazo para a criação de municípios, e não mais uma lei complementar estadual estabelecendo requisitos mínimos, como estabeleceu o Constituinte originário. Ou seja, uma lei complementar federal determinando o prazo para a criação de municípios, o que deve ser naturalmente competência apenas da lei complementar estadual, como era no parágrafo 4º do artigo 18, na vontade do Constituinte de então. 2. Um decreto legislativo federal, como sugere a sua redação, convocando consulta plebiscitária às populações dos municípios envolvidos, entre aspas, e não um decreto legislativo estadual convocando consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, conforme foi anteriormente estabelecido pelo Constituinte originário de 88. E mais do que isso, essa polêmica de população diretamente interessada já está definida, inclusive, em acórdãos do Supremo Tribunal Federal, que em 2 momentos diferentes, quando consultado por 2 ADIs, disse que populações diretamente interessadas, como está no texto constitucional, como estava no texto constitucional, sobre criação de municípios, seria a população da área emancipanda, da área a ser desmembrada. Fique claro isso. Todos os municípios do Brasil só foram criados ouvindo as populações diretamente interessadas. Populações da área emancipanda, da área a ser desmembrada. Agora, de repente, o Supremo, aqui no caso da criação de estados, né, com o senhor relator lá, Toffoli, acompanhado pelos outros membros, só o Ministério Público se posicionou de forma diferente, vem a entender que população diretamente interessada fosse a população de todo o Estado. Olha que ridículo. Quando eles já haviam, em outros momentos, definido que populações, e mais no plural, populações diretamente interessadas seriam as populações, a população da área emancipanda, da área a ser desmembrada. Mas continua a ler, senhor presidente. 3. Também quer, a emenda constitucional número 15 hoje, vigente, um estudo de viabilidade municipal, prévio ao plebiscito, não exigido pelo Constituinte originário nos documentos e discussões oriundas da subcomissão dos municípios e regiões, parte da comissão temática da Organização do Estado na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, ou nas inúmeras emendas que lhe foram apresentadas. Quer dizer, querem um estudo de viabilidade municipal. Olha, senhor presidente, o senhor sabe quanto custa isso? Quem é que vai fazer? É competência do Estado fazer? Vai fazer? 4. Uma lei ordinária destinada a apresentar e divulgar o referido estudo de viabilidade municipal, que também não foi citado pelo Constituinte originário, nem foi referência em quaisquer discussões ou documentos oriundos da subcomissão dos municípios em regiões da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Evidencia-se, portanto, que a emenda constitucional número 15